Amém. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Vamos orar rapidinho. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela sua grande bondade nas nossas vidas. Obrigado porque mesmo quando a gente é infiel, o Senhor permanece fiel, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor abra as mentes para o entendimento em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que também passam por tribulações. Querido, tudo que Deus faz em você, tudo que Deus faz em mim, Ele também quer fazer através de você, Ele quer fazer através de nós. Amém? Se de alguma forma Ele te transformou, Ele também quer transformar a vida de outras pessoas através de você. Amém. Deus quer fazer uma obra através de você. Amém? E isso é uma coisa que tem incomodado muito o meu coração, porque a gente precisa servir. Esse é todo o empenho da igreja, todo o empenho de ser igreja é isso. É que a gente sirva e cuide e sare uns aos outros, que é a nossa conversa aqui de hoje. Cuidando e sarando uns aos outros. Amém? O propósito de ser igreja não é você chegar aqui e falar, nossa, que louvor lindo, que palavra de Deus. Não é esse o propósito. O propósito é, como fala lá em Mateus 28, 19, indo por todo mundo e pregando o evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É durante a caminhada cristã que vamos fazendo discípulos, amando, cuidando e sendo agentes de cura na vida um dos outros. Amém? Quem quer ser agente de cura aqui? Amém? Amém. Às vezes, querido, o irmão que está aí do seu lado, atrás de você, na frente, a única coisa que ele precisa não é do seu dinheiro, é do seu abraço, é da sua oração. Quem está disposto a orar uns pelos outros? Que isso seja realidade. A única coisa que o irmão precisa, às vezes, é de uma visita, é de um telefonema. Isso é manifestar a reação de Cristo através de nós. Jesus, ele veio anunciar um evangelho de cura e um evangelho transformador. Quem vive isso aqui? Alguém vive um evangelho transformador aqui? Amém. Um evangelho que diz que tanto o mentiroso quanto o assassino, se arrependerem, serão salvos. Tanto o mentiroso quanto o assassino precisam do seu cuidado, precisam do nosso cuidado. Eles precisam ser amados e cuidados por nós, porque eles vão ser sarados por causa de Jesus na nossa vida, amém? Foi a frase que eu postei no Facebook há um tempo atrás, que diz assim: igreja não é museu de santos, e sim hospital de pecadores. Não espere, querido, entrar aqui. Igreja não é museu de santos, e sim hospital de pecadores. Não espere você entrar aqui na igreja e achar todo mundo lindo e perfeito. Se você um dia achar uma igreja linda e perfeita, por favor, não entra nela não. Você vai estragar. Eu vou estragar se eu entrar numa igreja dessa. Quem conhece a Priscila Alcântara, que fazia Bom Dia e Companhia? A Priscila Alcântara, ela foi naquele Lula-Palosa lá, não sei, aquele show que ela foi lá, e aí um monte de crente falando, metendo pau na internet, um monte de coisa, até o Lucas e o Richard fizeram no QG com esse tema, e um monte de gente metendo pau e falando, você não é crente nada, o que você está fazendo aí, e não sei o quê, um monte de crente que ao invés de ir buscar Deus, ficam buscando coisas para criticar uns aos outros, né? Só para jogar fardo nas costas do outro. E aí um cara postou lá na página dela um negócio muito legal. Olha o que ele falou: atenção, pessoas públicas e cristãs. Proibido frequentar lugares que tenham mentirosos, ladrões, fofoqueiros, maconheiros e pessoas que vivem em pecado. Lugares, : clubes, cinemas, praças públicas e igrejas. Proibido frequentar esses lugares. Já que a gente não pode estar onde tem pecadores, vamos todo mundo levantar e ir embora daqui. Porque aqui tem pecadores, mas pecadores salvos pela graça, amém? É isso, é isso.
Se nós, tem uma frase muito legal que diz assim: se nós somos corpo, por que os nossos braços não estão abraçando? Se nós somos corpo, por que as nossas pernas não estão correndo? Esse é o nosso objetivo como igreja. As pessoas não podem, gente, as pessoas não podem chegar aqui, passar ali na frente e não se sentirem dignas de entrar aqui, porque nesse lugar aqui não tem nenhum digno. O único digno que tem aqui é o Senhor Jesus. Amém? O único digno de ser adorado, o único digno de qualquer coisa é o Senhor Jesus. A Bíblia, ela usa 52 vezes no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Um ano tem quantas semanas? 52 semanas. É uma ação por semana. Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, visitar uns aos outros, cuidar uns dos outros, sarar uns aos outros, abençoar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Essa é a nossa missão. A vida cristã, não existe vida cristã sem o outro. Não tem amor sem o outro. Não tem relacionamento sem o outro. Não existe casamento sem o outro. Não tem família sem o outro. E deixa eu te dar uma notícia: não tem igreja sem o outro. Nós precisamos uns dos outros para sermos curados daquilo que a gente ainda necessita ser curado. Amém? Outra frase que eu achei muito legal, que diz assim, eu vi na rua essa semana num outdoor: sou o que sou, graças ao que somos todos nós. Somos uma família, nós somos um corpo. O corpo, ele precisa ser um para que os membros sejam curados. Nós precisamos dar atenção uns para os outros, uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Quando nos preocupamos uns com os outros, nós nos alegramos com a cura e a alegria do outro. Cara, quando eu soube da Elisa, cara, eu dava vontade de sair gritando para a rua e falar glória a Deus por tudo. Porque a gente se alegra com a alegria do outro. Isso é corpo, isso é igreja. Quando você dá, a Bíblia fala assim: melhor é dar do que receber. Quando a Bíblia fala isso, ela não está falando só de você dar dinheiro, é melhor você dar um carro do que receber um carro, é melhor você dar uma casa do que receber uma casa, é melhor você dar R$1 bilhão do que receber 1 bilhão. Não é isso. A Bíblia está falando assim: é melhor você dar um abraço, é melhor você dar um sorriso, você dar um elogio, é melhor você dar um cuidado. É isso que a Bíblia está falando. Se entendermos que somos igreja, corpo de Cristo, amar, cuidar e sarar uns dos outros fica muito mais fácil. Você concorda comigo? Quando a gente entender que nós somos um corpo, fica muito mais fácil cuidarmos uns dos outros. Amém? E muitas vezes não conseguimos cumprir essa missão de ser igreja. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em sermos abençoados do que abençoar. Mais preocupados em sermos curados das coisas horrorosas que tem dentro da gente ainda, do que curar o outro. Pensando em ser servido do que servir. Perceba que no ministério de Jesus, ele nunca se preocupou com ele mesmo. Ele nunca operou milagres para ele mesmo. Ele nunca quis chamar atenção para ele mesmo. Toda a intenção de Jesus, durante todo o ministério dele aqui, era curar as pessoas, era cuidar do outro, era se preocupar com o outro. Não existe um texto bíblico dizendo assim: e Jesus diante do mar da Galileia, querendo mostrar o seu poder e grande glória, começou a desfilar sobre as águas, e as meninas começaram a pirar. Não tem esse texto. Não existe isso. Existe Jesus se preocupando com o outro, existe Jesus cuidando do outro, existe Jesus sarando as pessoas. É esse Jesus que existe. Toda a preocupação dele era de cuidar do outro. Seu chamado não está ligado a objetos, está ligado a pessoas. Ah, Renan, mas eu fui chamado para cuidar dos computadores da igreja, eu fui chamado para cuidar do violão da igreja. Amém. Só que o violão, os computadores, está tudo convertido já, você não precisa cuidar deles. Você precisa cuidar de pessoas. Aonde quer que Deus coloque você, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você, qualquer coisa que você seja, toda a intenção de Jesus é fazer com que você cuide de pessoas. É fazer com que você, através da sua vida, você sare as pessoas. Amém? Se você está vivo, é porque existe alguém precisando do seu cuidado, precisando da reação de Cristo manifestada na sua vida. Existem pessoas precisando de você. E muitas vezes, precisando de mim e de você.
E muitas vezes nós ficamos sentados e esperando uma boa palavra, um bom louvor para massagear o nosso cristianismo. Mas a gente não tem que ter cristianismo massageado. A gente tem que ter cristianismo incomodado. Incomodado e sermos inconformados com aquilo que ainda somos. Amém? Imagina alguém dizendo, olha que louco, imagina alguém dizendo que foi curado porque você orou. Imagina alguém dizendo que hoje ele consegue sustentar a sua casa, a sua família, porque você ajudou ele a ter um emprego. Como diz o pastor Eros, a vida passou por você. Olha aí, você conseguiu ser instrumento de Deus na vida do outro. Olha isso, seja canal de bênção nessa manhã, amém? Deus te chamou para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que também passam por tribulações. Essa é a missão. Se dissermos que temos Jesus, precisamos manifestar Ele na nossa vida. Nós precisamos reagir como Cristo. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. A pessoa que você cuida hoje, pode cuidar de você amanhã. Saiba disso. Quando Jesus manda amar, cuidar e curar uns dos outros, Ele não está falando para você amar só quem é bonitinho, fofo, Hello Kitty, esmilinguido. Ele está falando para você amar todas as pessoas que necessitam ser curadas. E pode ter certeza, querido, que como a gente falou no começo, a igreja não é perfeita. Então saiba que existem pessoas atrás de você, na sua frente, do seu lado, esquerdo e direito, que precisam de você. Precisam de você. A igreja sentada não é uma igreja saudável. A igreja servindo é uma igreja saudável. Agora a gente vai mudar de prédio, a gente vai para um prédio maior. Nós precisamos de pessoas cuidando uns dos outros. É isso que a gente precisa. Um pastor, 2 pastores sozinhos não dão conta. Nós precisamos ajudar, nós precisamos cuidar uns dos outros. Sermos instrumentos de Deus. Em nome de Jesus, que hoje possamos entender que fomos chamados para sermos instrumentos de Deus, agentes do Senhor Jesus aqui na terra, para amar uns aos outros, cuidar e sarar as feridas uns dos outros. Esse é o chamado de Deus para nós e que nós possamos viver cada dia mais o projeto de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?